o Salmo de Asaf, que diz assim no primeiro verso: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade do ímpio. E aí o verso 12 diz assim: assim são os ímpios sem despreocupados. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas, mas certamente foi-me inútil manter puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou ofendido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, terias traído os teus filhos. Quanto tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Verso 17: até que eu entrei no santuário do Senhor, e então compreendi o destino dos ímpios. Até que eu entrei no santuário do Senhor e compreendi o destino dos ímpios. Nós estamos falando aqui de um salmista muito conhecido. O seu nome é Asaf, nome que eu coloquei no meu filho, e tem um significado muito bonito, que é: o Senhor se apoderou. Eu estava pensando hoje em algumas coisas, e uma delas é que esse salmo tem tudo a ver com a igreja. Esse salmo tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje. Esse salmo tem tudo a ver, porque muitas pessoas, nesse momento que nós ainda estamos vivendo de pandemia, de confinamentos, muitas pessoas deixaram de trabalhar, muitas pessoas deixaram as suas atividades, e por causa disso, eles não estão tendo como manter a sua família, eles não estão tendo como manter a sua vida cotidiana, porque pararam de trabalho, pararam de trabalhar, parou tudo. E aí, a primeira coisa que afeta uma família, principalmente, é a área financeira. Se a área financeira não vai bem, a família automaticamente também não vai bem. A saúde emocional da família, ela é afetada por causa da vida financeira. E aí um homem de Deus chamado Asaf, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que quando ele parava para adorar, quando ele parava para ministrar ao Senhor, os céus pareciam que paravam. Quando Asaf, Emã e Jedutum, que eram 3 homens que foram separados para cuidar da área da música, da área da adoração na igreja, quando eles se posicionavam diante do Senhor, diante do templo, a Bíblia diz que na inauguração do templo de Salomão, eles passaram um tempo se preparando para ministrar ao Senhor naquele dia. Então aqueles homens estavam preparados. Quando eles soaram a primeira nota, acredito eu, no seu violão, e começaram a entoar uma canção que durante anos eles se prepararam para cantar aquela canção. E a canção era: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia Deus. Quando eles começaram a entoar essa canção, no livro de Crônicas, você pegando para estudar, você vai ver que a glória do Senhor encheu todo o templo, encheu toda a casa. O ministro de música, o líder do louvor, Asaf, ele preparou tudo nos mínimos detalhes, porque ele queria agradar o coração de Deus. O coração de Asaf queria agradar o coração de Deus no primeiro culto do templo. E aí, quando eles começaram com essa canção, a glória de Deus tomou todo aquele ambiente, a ponto de eles não conseguirem adorar de pé, porque tamanha
do Senhor, e eles ali prostrados diante da presença, diante da glória do Senhor. E eles começaram a adorar. Eles começaram a bendizer o nome do Senhor. Deixa eu tomar um pouquinho dessa água. E aí eles começaram a bendizer e adorar o Senhor, prostrados. Eles não estavam preocupados com o tempo que eles tinham de louvor. Eles não estavam preocupados com que as pessoas que adentrassem naquele tempo olhassem e ficassem espantadas. Eles não estavam preocupados, porque a maior preocupação deles era adorar o Senhor. A maior preocupação deles era passar um tempo na presença de Deus. E essa era a herança a qual foi dada no livro da lei. Essa foi a herança que foi dada para os levitas. No momento em que eles separaram ali as tribos, a tribo de Levi ficou com uma responsabilidade, sabe de quê? De trazer a presença de Deus através da adoração para dentro do povo, para dentro do templo, para no meio do arraial do povo de Deus. Só que esse mesmo homem que está de pé na tribuna, na inauguração do templo, a orquestra toda armada, e ele ali com a sua baqueta, como um bom maestro, batendo ali, vamos lá. Quando ele começou a reger o coral, a glória de Deus foi manifesta. Mas se nós lermos esse salmo, olharmos para dentro desse salmo, nas entrelinhas aqui, nós vamos ver que o coração de um grande adorador está despedaçado. Nós vamos olhar que de repente, eu imagino essa cena, ele se preparando para começar o culto, mas o coração do ministro estava despedaçado. Aí nós entramos nesse salmo, que diz o seguinte: certamente Deus é bom. Olha como é que ele começa o Salmo 73. Deus é bom para com Israel e para os puros de coração. Olha só. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram porque por muito pouco eu não escorreguei, pois tive inveja. Um grande homem de Deus invejou o ímpio. Porque no momento de crise, o homem de Deus está indo para a igreja adorar o Senhor, mas ninguém sabe como está a dispensa do homem de Deus. Ninguém sabe como é que está a dispensa dos servos do Senhor. Mas eles não, eles estão saindo da sua casa, mesmo que seja uma live, mas estão indo para a igreja, estão indo adorar ao Senhor. Mas quando olha para dentro de casa, para dentro da situação que ele está vivendo, faltam algumas coisas. A pergunta é: a culpa é de Deus? A culpa é do Senhor? Não. De quem é a culpa? Do homem de Deus? Quem sabe? Porque aqui está dizendo Asaf, está dizendo que aqui nos Salmos, que ele teve inveja. Quando a inveja entrou no coração dele, ele perdeu a essência. E qual é a essência? Um verdadeiro adorador, como nós já ministramos uma vez aqui em João capítulo 4. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Se existem os verdadeiros, também existem os falsos. Mas muitos desses falsos não são falsos desde o início. A caminhada fez com que eles fossem se corrompendo e passando a ser falsos adoradores. Porque adoravam somente com os lábios, mas o coração não estava naquilo que ele estava adorando, que é uma adoração ligando com os céus. Tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Mas só que o adorador, esse é qual nós estamos falando, Asaf, um grande ministro, um homem muito admirado pelo povo de Israel, um homem digno de estar na posição não por ele, mas porque Deus escolheu ele para estar fazendo aquilo ali. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Você não é digno por causa de você, você é digno porque Deus te escolheu para fazer a vontade dele. E ponto final.
E aí o diabo quer embutir na nossa mente: está vendo? Você está se sacrificando, você está se fazendo de tudo para fazer a vontade de Deus. Só que ali, ó, olha o carrão do ímpio, olha a situação, olha os filhos do ímpio, olha a situação que o ímpio está vivendo, e você servindo a Deus. Olha a sua casa, olha como é que está a sua vida. Isso o diabo tentando imprimir na mente do povo. E aí o grande líder de adoração, Asaf, tomou isso para ele. Certamente Deus é bom para com Israel. Agora, quanto a mim, os meus pés quase vacilaram, porque eu tive inveja do ímpio. Irmãos, hoje é feriado, e lá no mercado eu sentadinho esperando para fazer meu primeiro frete, e o povo tudo passando, sabe por quê? Com aquelas personas de alcatra, de contrafilé. Teve irmão até que salivou agora, né? Aleluia. Aqueles pacotes de carvão, eles iam fazer churrasco. E até o momento de lazer, e eu estava onde? Trabalhando, orando ao Senhor. A esposa manda uma mensagem no WhatsApp dizendo: ó, tem que comprar isso, isso e isso. Eu falei: minha filha, me ajude em oração, porque eu ainda não fiz nenhum frete. E não era menos de 50 reais que eu tinha que levar, além do combustível. Mas glória a Deus, o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Só que imagina Asaf indo para o culto com a sua família, de repente com uma roupa humilde, né? Com um sapato não de grife, ou de repente até de grife, mas já daquela grife que me deram, né? Aquela grife japonesa que me deram. Então, indo para a igreja com seus filhos, e no caminho os ímpios passam. A paz do Senhor, irmão Asaf. E Asaf com a sua família, a paz, porque, né, ele está dando a paz que ele tem. Mas às vezes, quem sabe, o coração daquele ímpio estava dando a paz de deboche. E aí, entrando na sua Hilux, entrando no seu carrão do ano, no seu CRV, meu sonho, meu pai, eu não sou embaixo não, é Honda, estamos dentro, aleluia. E aí, indo para o seu churrasco, e Asaf indo com a sua família para onde? Para a igreja, adorar ao Senhor. De repente alguém pode dizer o seguinte: poxa, mas tudo bem, mas não vai na igreja hoje não. Vamos para o churrasco hoje. É pecado ir para o churrasco, irmão? Sim ou não? Tudo bem que você vai entrar na carne, mas é algo saudável. Só que você vai trocar um momento a qual já está programado de você estar reunido junto com a igreja, como igreja, diante da presença de Deus. E aí nós olhando para esse texto aqui, olhando para aqui, nós vamos ver o quê? Que um grande homem de Deus, chamado Asaf, o ministro da adoração do templo onde Salomão construiu, o coração daquele homem não estava naquilo que ele estava fazendo mais. Por quê? Os olhos de Asaf não estavam mais vendo aquela situação como algo prazeroso. Não, ele já estava vendo aquilo ali já como algo radicante. Porque o olhar de Asaf estava na prosperidade do ímpio. E quantas das vezes nós nos deparamos com isso? Olhamos para situações que o ímpio vive e a gente fica admirando. De repente você vai no shopping com a sua família passear e você vê o ímpio ali com a sua família rindo, brincando, gastando, tendo momentos de lazer. E aí você olha para o casamento daquele ímpio, você fala: puxa, como eles são felizes, né? E eu passando uma luta no meu casamento, eu tentando agradar a minha esposa e não consigo, tentando até presenteá-la, mas não consigo, tentando ser um homem segundo o coração de Deus para agradá-la, mas não consigo. Mas aí ele se depara com o ímpio,
coronavírus. O ímpio não padece o que nós padecemos, mas o crente padece. E isso enfraqueceu a fé de Asaf. Isso enfraqueceu o propósito a qual Asaf estava ali no templo todos os dias, para adorar ao Senhor, para levar a nação de Israel ao encontro com Deus através da adoração. E Asaf vai e diz o seguinte: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil, olha só, manter-me puro de coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Olha só, versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil assim para mim. Entra o versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. O melhor lugar para nós compreendermos algumas situações, muitas vezes, é na igreja. Mas nesses dias que nós estamos vivendo, que não podemos estar cultuando todo mundo na igreja, é mantermos um tempo de intimidade com Deus na nossa casa. Esse período de pandemia, muitas pessoas fizeram tudo, menos tirar um tempo para adorar a Deus dentro da sua casa, para examinar as Escrituras, para entender a palavra, para ler a palavra. E isso tem enfraquecido a fé de muitos. Por quê? Porque eles não estão mais alinhados com a presença de Deus, eles não estão mais alinhados com essa palavra, mas os seus olhos estão postos na prosperidade do ímpio, e por isso a fé de muitos tem esmorecido. Queridos, quantos líderes, pastores suicidando, tirando a sua própria vida, porque não tem mais prazer de viver. Só que a prosperidade do povo aqui que adorava o Senhor, a prosperidade de Asaf, da tribo de Levi, a maior riqueza deles era quem? O Senhor. O Senhor era o galardão deles. A riqueza do povo adorador era a presença de Deus. E muitos não estavam entendendo que essa vida é passageira. A prosperidade do ímpio, como Asaf entra no templo aqui e ele fala: e quando entrei no santuário de Deus, eu fui entender qual era o destino dos ímpios. Sabe por que ele está falando isso? Que foi nesse momento que ele começou a ouvir a palavra. Nesse momento ele começou a dar ouvido à Sagrada Escritura. Foi nesse momento que os ouvidos de Asaf se abriram, a mente dele se abriu. E aqui, nós lendo aqui, dá a entender que Deus dá uma visão para ele e mostra a situação, o final, a qual seria aqueles ímpios. Que o final deles era morte, e morte eterna. Mas, para aqueles que permanecessem na presença do Senhor, eles teriam uma vida eterna. Crentes em Jesus Cristo, querida noiva do Cordeiro, o seu galardão é Cristo. A sua riqueza não é como a prosperidade dos ímpios, não. A sua riqueza é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo hoje no nosso meio. Ela é a sua recompensa. Ainda que você precise trabalhar, que você precise manter a sua família, meu irmão, permaneça firme no Senhor, com as suas mãos limpas, com o seu coração puro e inocente. Sabe por quê? Se você permanecer assim,
o mal, ele até pode vir contra você, contra a sua vida, mas ele não terá prosperidade sobre você, porque você vai estar cercado, você vai estar alicerçado, você vai estar cheio e alimentado por essa palavra. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade. Qual verdade? Essa palavra, conhecereis a verdade, e ela vai te libertando. Quando Asaf entra no templo, e ele diz aqui no verso 17: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios, certamente os põe em terra, e assim os fazem cair em ruína. Os ímpios, o galardão deles é morte, e morte eterna. Mas o Senhor te levanta como alguém para dar vida a essas pessoas. Como pastor? Só quem dá vida é Jesus, amém. Mas Cristo vive em você. Você tem um destino. E qual é o destino? O destino é: Cristo morreu, ressuscitou, está vivo. Você entregou a sua vida para um Cristo ressurreto. Esse Cristo ressurreto mora dentro de você. Ele morando dentro de você, essas pessoas que estão à sua volta, que o destino deles é a morte eterna, vocês podem mudar isso. Como? Falando do amor de Deus, pregando o Evangelho a toda criatura. Nós nos disponibilizamos essa noite para estar aqui para dizer isso para você. O ímpio já tem o seu pagamento. O ímpio já tem o seu destino traçado, vírgula, até eles entregarem a vida para Jesus. Quando eles entregarem a vida para Jesus, assim como você fez, o destino deles será mudado. De morte eterna será o destino de vida eterna, junto com Cristo e junto com você. O que você está fazendo para isso? Será que você está só apegado na prosperidade dos ímpios? Será que você está somente atrás de ampliar os seus negócios? Será que você está atrás somente de ampliar a sua vida financeira e não está fazendo aquilo para qual você foi chamado? Que foi: ide, pregar o Evangelho, ide fazer discípulos. O Senhor te chamou para algo grande. O Senhor te chamou para ser um ganhador de almas. O Tadel, esse treinamento avançado de líderes, é para trazer a sua memória, para trazer ao nosso coração que nós não estamos nessa terra simplesmente de passagem. Nós não estamos nessa terra simplesmente para nascer, crescer, trabalhar, formar família e morrer. Não! Nós estamos nessa terra com um propósito.